Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder, mais uma vez, compartilhar a palavra do Senhor nessa terça-feira, né? E a nossa oração é que, de fato, os irmãos estejam curtindo, né, a família. Eu creio que é um momento aí, foi estendido, né? Já ficamos sabendo que o governador estendeu aí mais um tanto de dias aí para ficarmos em casa, né? Não é muito fácil, mas temos que cumprir essas ordens aí. E agora com a obrigatoriedade de usar inclusive as máscaras, né? Então devemos tomar esse cuidado aí. E isso é algo que a gente não gosta muito, né? Até eu quero compartilhar nessa noite sobre mais ou menos coisa parecida, né? Algo indesejável, né? Mesmo não querendo fazer, temos que fazer. E creio que no final tudo dá certo, né? Então eu quero, irmãos, nessa noite compartilhar com cada um, né, dos irmãos que está nos acompanhando, né? Um trecho bem conhecido da palavra de Deus, de um personagem também bem conhecido, que é o rei Davi, e no tema, né, presença indesejável. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 51, os versos de 1 a 12, que diz assim, nesta oração de confissão do rei Davi: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Que o Senhor assim nos abençoe através da leitura da sua santa palavra. Nós temos aí essa experiência, e eu creio que os irmãos também sabem muito bem da experiência vivida, né, pelo rei Davi. Ele se viu realmente numa situação totalmente desagradável, né, por ter cometido aí 3 pecados, né, o pecado da cobiça, o pecado do adultério e o pecado do assassinato. Imagina um homem, né, segundo o coração de Deus, para mostrar que, por mais santo que procuremos viver, nós estamos sujeitos. Por isso Jesus nos ordena que nós estejamos vigilantes, orando constantemente para que nós não caiamos em tentação. Então ninguém pode dizer, bater no peito, por mais consagrado que seja, comigo não acontece. Porque de fato Davi era um homem consagrado, era um homem dedicado, um homem realmente que servia ao Senhor, que amava o Senhor, e nós temos visto isso na palavra de Deus, não só no livro lá registrado por Samuel, mas também nos salmos que ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo. Foi alguém que demonstrou uma confiança maravilhosa, uma confiança excepcional no Senhor, mas no momento de descuido, no momento de vacilo, no momento de fraqueza, ele então se deixou levar e caiu, cometendo esses graves pecados, entristecendo a Deus e, de fato, fazendo com que, de fato, o nome do Senhor fosse envergonhado por causa do seu pecado. E aqui nós temos, então, algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos. E a primeira lição tem a ver com a manifestação do pecado. Nós não vamos ler o texto porque ele é um tanto longo, mas os irmãos podem abrir a palavra de Deus em família, agora nesta noite, né? No segundo livro de Samuel, capítulo 11, onde ali há toda a descrição de como aconteceu. A Bíblia diz ali que ele estava ocioso, né? O povo foi para a guerra e ele ficou ali em casa ao invés de ir para a guerra também. E ali, estando no terrado da sua casa, ali descansando, ele vê então a mulher de um dos seus oficiais tomando banho, e ele então cobiçou-a e mandou chamá-la e adulterou com ela, e depois, para consertar de certa forma, entre aspas, né, consertar aí o problema, ele resolve chamar o esposo dela para que pudesse deitar com ela, ter relações, e ali então para que o filho não fosse tido como seu. Mas Deus que é justo, Deus que conhece o coração, ele não permitiu que isso acontecesse.
Urias até veio, mas ele não foi para casa, porque ele entendeu que o povo do Senhor, o exército do Senhor estava em campo aberto, vivendo em tendas, e ele então, sendo íntegro, sendo de fato alguém que respeitava não só o rei, mas em consideração também ao povo que lá estava, ele não quis ir e de fato a mulher engravidou e mandou avisar Davi. E aí ele então faz toda essa trama e manda através do exército lá por ordem dele e manda que Joabe, que era o comandante geral, colocasse ele na frente de uma batalha para que ele fosse morto. Então Deus o exorta tremendamente ali através do profeta Natã. Então no capítulo 12 deste mesmo livro de Samuel, o 2 Samuel 12, a primeira parte do verso 13 diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então, ou seja, ele reconhece o seu pecado. Primeiramente o profeta conta uma história e ele, sem saber do que se tratava, né, não entendendo talvez aquilo que estava por trás de tudo aquilo, ele cai na cilada e Natã diz: tu és o homem que praticou esse ato pecaminoso. E ele então imediatamente ele reconhece o seu pecado, e como nós lemos no Salmo 51 também, ele fazendo essa confissão, e ali Natã responde para ele: o Senhor também já te perdoou, mas as consequências ficaram. Basta você ler a sequência da história e vai ver quanta tragédia aconteceu nessa família. E por isso que no Salmo 32, o verso 5, ele vai dizer: ele confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Então veja, ele reconhece o seu pecado, confessa, e ele não, nesse momento ele não transfere a culpa. Às vezes nós somos tentados, quando fazemos algo errado, queremos transferir a culpa para outro, como fez Adão, como fez Eva, e tantos outros na história da palavra de Deus e na atualidade também. Quando nós erramos, a gente sempre quer achar um culpado. Aqui não, ele de fato reconhece o seu pecado, confessa ao Senhor e recebe o perdão. E por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, a primeira parte do verso 36 vai dizer: não há homem que não peque. Então, muitas vezes nós somos tentados a jogar pedra naquelas pessoas que caem, que praticam atos que até envergonham o Evangelho, envergonham o nome de Cristo. Mas devemos orar para que Deus tenha misericórdia delas e que de fato elas não venham a perecer. E lembrando que nós também somos sujeitos se nós não cuidarmos, se nós não vigiarmos. Então temos que estar constantemente vigilantes para que nós não caiamos. Uma outra lição que nós podemos extrair desse texto: primeiro, então, a manifestação do pecado. Uma segunda lição é o grito da consciência despertada. Então veja, nós não podemos nos calar, né? A nossa consciência nos acusa realmente. No Salmo 51, onde lemos, na primeira parte do verso 3, vai dizer o seguinte: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então veja, nós não temos como nos esconder. Eu sempre digo na igreja, né, quando a gente tem um problema com o irmão, pela graça de Deus eu não tenho ainda, né, pode ser que um dia eu tenha, mas o fato é que quando a gente tem alguém que tem uma certa inimizade, nós conseguimos desviar do caminho dele. Mas da nossa consciência nós não temos como nos esconder. Diante de Deus nós não temos como nos esconder. E a consciência nos acusa quando nós fazemos algo errado, por mais simples que seja, um simples furar de farol vermelho ou um outro fato pequeno, a nossa consciência nos acusa, nos agride. Por isso ele é atacado na sua consciência pelo que ele fez. E há uma expressão de uma pessoa, do homem de Deus lá do passado, que diz assim: Deus descobrirá o vosso pecado, embora façais grandes esforços visando escondê-lo. Então, ou seja, por mais que nós tentemos esconder o nosso pecado, um dia ele vai aparecer. Nós temos visto aí na própria lei penal, quantas pessoas praticam crimes, parecem perfeitos, mas um dia vem à tona. Por quê? Porque não há nada, aqui que Jesus falou, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Números, no capítulo 32, a parte final do verso 3, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Então, ou seja, por mais que tentemos esconder, nós não conseguimos fazer isso o tempo todo. Em algum momento, alguém vai saber, alguém vai descobrir e a nossa consciência vai nos acusar. Então, que nós possamos, diante do Senhor, assim como Davi, reconhecer já de primeira mão o nosso pecado, confessar, se tiver que reparar com alguém algum dano, que o façamos, para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Uma outra lição dentro desse tema presença indesejável é que, de fato,
o pecado é uma presença indesejável. Diz aí o verso 3 na parte final, está sempre diante de mim. Ou seja, nós não temos como fugir. E ainda que nós não queiramos lembrar, nós temos atos que praticamos ainda na infância, que até hoje a gente não esquece. Eu lembro até hoje, coisas que eu tinha 3, 4 anos que eu pratiquei errado, mas até hoje aquilo ficou gravado, não há como apagar. Ainda que eu tenho plena certeza que o Senhor me perdoou, porque também era criança, mas mesmo assim, na fase adolescência, na fase de jovem, na fase adulta, quantas vezes nós fazemos aquilo que desagrada a Deus? Mas Deus se alegra quando nós reconhecemos, quando nós confessamos. E a palavra de Deus diz que se nós confessarmos de coração, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Então não há nada que Ele não perdoe, desde que haja confissão sincera, arrependimento sincero. E devemos nos lembrar que sempre o pecado é algo indesejável. E uma última lição dentro desse tema da presença desejável é que há uma grande perda. Nós só perdemos quando praticamos aquilo que desagrada a Deus. Nós falamos hoje, né, aliás, no domingo, né, sobre a questão de valores errados. Pessoas que fizeram coisas erradas e que tiveram realmente grande perda. Nós vemos no caso da Ananias e Safira, nós vemos no caso daquele Simão, nós vemos no caso de Judas e assim por diante. Né? Tantas pessoas que de fato tiveram grandes perdas por causa das suas atitudes, porque fizeram aquilo que de fato não agradava a Deus e perderam. Judas, no caso, a Bíblia diz que ele se enforcou e teve consequências terríveis. Eu posso imaginar, né, essa tristeza. Por isso, o salmista aqui, quando perdeu essa alegria, perdeu esse júbilo, ele diz ali no Salmo 51, onde lemos, a primeira parte do verso 8 vai dizer, faze-me ouvir júbilo e alegria. Eu penso, irmãos, que quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, uma das coisas que perdemos já logo de imediato é essa alegria, é esse júbilo. Por isso as pessoas quando caem em tentação, quando caem em pecado, a primeira coisa que você percebe nela é tristeza. E fato, aqueles que estão mais próximos percebem até o seu semblante desfigurado, porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração batido, ele afeta, ele entristece realmente. Então, quando nós pecamos, a primeira coisa que afeta é a nossa alma, e diante disso, o nosso espírito se abate, e as pessoas também percebem isso. Por isso o salmista faz essa oração, que está no verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Então veja, aqui ele não pede para restituir a salvação, porque a salvação não se perde. Deus quando dá, Ele dá garantia. E é o próprio Jesus que promete isso em João 10, versos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e da minha mão ninguém pode arrebatar. Então veja, o salmista aqui, o rei Davi, ele pede essa alegria, ele pede esse gozo, ele pede esse júbilo diante do Senhor. E por isso ele pede, Senhor, restitui-me. Ele confessou o seu pecado e agora ele volta a ter comunhão com Deus e a partir de então ele desfruta da presença constante do Senhor. E eu concluo dizendo, né, o pecado é, abro aspas, amigo falso. Então, ou seja, no primeiro momento ele agrada, depois ele tortura. Não devemos de fato esquecer, né? Nós sabemos que o pecado é prazeroso, dependendo daquilo que nós fizermos, dá prazer, mas é um prazer momentâneo, um prazer como disse aqui, né? No primeiro momento ele agrada, ele satisfaz, mas depois tortura, e foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Eu quero crer que ele, após essa sua queda, ele sofreu tremendamente. Basta ler os dois salmos, 32 e o Salmo 51, você vai ver a tristeza do seu coração. Tanto é que no Salmo 6 também ele vai dizer ali que era como se quebrasse seus ossos. E ele então tem essa amargura diante do Senhor. E eu quero encerrar com uma frase também de um outro homem de Deus que diz assim: onde há tristeza pelo pecado, haverá muito desgosto por causa do pecado. Veja, isso é muito importante, né? Onde há tristeza pelo pecado, haverá muito desgosto por causa do pecado. Então que o Senhor nos ajude, nos dê graça e que a cada dia possamos viver em santidade de vida, nos santificando a cada dia, servindo ao Senhor, buscando agradá-lo, e porque o pecado de fato é algo que atormenta, é algo que incomoda e sabemos que por menor que seja, a nossa consciência nos acusa e nós vivemos de fato com o coração amargurado. Eu quero orar nesta noite de terça-feira com os irmãos, rogando ao Senhor que nos abençoe, que nos dê uma consciência limpa, um coração puro diante do Senhor e que a cada dia possamos servi-lo com interesse de coração.
Pai, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor um dia perdoou os nossos pecados através do sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Por mais que nós tenhamos entristecido a Ti, com pensamentos, com palavras e mesmo com atitudes. E quando reconhecemos isso, Pai, nós confessamos ao Senhor. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos aceita como justo na Tua presença. Nós te louvamos porque o Teu Santo Espírito foi enviado para estar em nós, para nos convencer do nosso pecado, Deus, para que nós estejamos averiguando a cada momento aquilo que agrada a Ti, aquilo que entristece a Ti, e fugirmos, ó Pai, de tudo aquilo que desagrada a Ti. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado essa paz interior, por causa desse perdão que o Senhor nos outorgou um dia, na pessoa de Jesus Cristo. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe.